Que a paz de Cristo esteja na tua casa. Mais uma vez estamos reunidos para continuarmos estudando a palavra do Senhor. Estivemos recentemente estudando como guardar o sábado e vimos que Cristo tem bênçãos especiais reservadas para entregar aos seus observadores. Hoje nós saberemos onde Ele está e como essas bênçãos chegam até nós. Mas antes disso, vamos orar, porque devemos pedir a Deus sabedoria para podermos compreender o sentido correto da Escritura Sagrada. Vamos fechar os olhos? Senhor nosso Pai, que nos altos céus habitas, nós estamos mais uma vez na Tua presença. Precisamos de Ti. Precisamos que o Senhor fale a nós, revele as verdades eternas que dizem respeito à salvação das nossas almas. Vamos estudar sobre o ministério de Cristo. Pedimos a Deus que o Senhor esclareça as nossas mentes e saiamos daqui na certeza de que conhecemos a verdade. Continue conosco, ó Pai, guiando e abençoando. Esteja com cada estudante, que ele possa, Senhor, abrir o seu coração e aceitar a Tua verdade. É o que pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Primeiramente, vamos abrir no livro de Hebreus, capítulo 8, nós vamos ler os versos 1 e 2 e vamos entender onde Jesus se encontra. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal que está assentado nos céus à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou, e não o homem. Este sumo sacerdote, o qual a Bíblia diz que está ministrando lá junto a Deus, num santuário que fica no céu, um santuário construído por Deus e os habitantes do céu que lá estão. Este ministro é o próprio Cristo, como nós vamos ver na próxima passagem. Convido você para abrir comigo em Hebreus capítulo 5, nós vamos ler a partir do versículo 5. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, hoje te gerei. Como também diz noutro lugar: Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, o qual, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele aperfeiçoado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Chamado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus, enquanto na terra, através de uma terrível luta interna e contra inimigos externos, venceu todas as tentações de Satanás e se tornou o primeiro e até hoje o único homem que, vivendo nesta terra, jamais pecou. E exatamente por esta vitória, a Bíblia diz que ele ganhou de Deus o direito de ser o intercessor, o único intercessor entre ele e a humanidade caída. Nesta qualificação, foi ele eleito como sumo sacerdote eternamente, ou seja, nunca será mudado nem substituído por ninguém. E não deixou nenhum representante dele nesta posição de intercessor. Ele é o único intercessor. E ele ministra em nosso favor, justamente para nos reconciliar com Deus. E qual é o trabalho que, como sacerdote, ele realiza no céu? No livro de Romanos, capítulo 8, nós encontramos esta revelação. Versículo 26. E da mesma maneira o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos
o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E o verso 34. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Aqui os versos retratam duas obras que Cristo realiza. A primeira delas é a intercessão dentro dos nossos corações. O apóstolo Paulo usa a expressão intercede com gemidos inexprimíveis. Algo inexprimível é que eu não consigo expressar com palavras, eu não me vejo capaz de dizer exatamente o que acontece dentro de mim, mas Ele sabe. O que é mais importante? Cristo sabe realizar a obra dentro de nós. Especificamente, o verso também trata de nos dar até sabedoria para orarmos a Deus, para pedirmos. Ele diz que não sabemos pedir como convém, mas Cristo intercede, mostra a nossa necessidade. E aí, Ele nos convence de pecado. Cristo intercede, em primeiro lugar, em nossos corações, nos levando ao arrependimento dos nossos pecados. E uma vez que nós fomos, então, constrangidos por Ele e cedemos à sua influência, nós pedimos o perdão. Jesus, lá no céu, em pessoa, intercede junto ao Pai, pedindo que o nosso arrependimento seja aceito e entregando para nós perdão e purificação dos nossos pecados. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Assim, a obra de Cristo em nós é completa, não apenas obtendo o perdão dos nossos pecados passados, mas também a mudança de vida, a purificação do nosso coração no tempo presente, para que, de hoje em diante, obedeçamos a Deus. Esta obra de Cristo era prefigurada, ou seja, ela era exemplificada desde muito tempo antes, na época de Moisés, quando Deus ordenou que se construísse um santuário na terra. Disso a Bíblia fala em Hebreus, capítulo 8, versículo 5, os quais servem de exemplar e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito: olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Daqui nós vemos que o santuário construído pelos hebreus era uma cópia fiel, ou por assim dizer, uma maquete, do santuário verdadeiro existente no céu, onde Jesus ministra. E, portanto, se quisermos conhecer a estrutura do santuário do céu, basta nós lermos e conhecermos aquela do da terra. E é o que vamos fazer agora. Vamos ler em Hebreus, capítulo 9, a partir do versículo 1. Ora, também o primeiro tinha ordenanças de culto divino e um santuário terrestre, porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro, em que havia o candeeiro e a mesa e os pães da proposição, ao que se chama o santuário. Mas, depois do segundo véu, estava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, que tinha o incensário de ouro e a arca do concerto, coberta de ouro toda em redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná, e a vara de Arão que tinha florescido, e as tábuas do concerto. E sobre a arca, os querubins da glória que faziam sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. Então, o santuário era um edifício que possuía 2 compartimentos ou 2 cômodos. O primeiro deles se chamava lugar santo. Ele possuía 3 móveis destacados,
Um deles era a mesa, chamada Mesa dos Pães da Proposição ou dos Pães da Presença, sobre a qual ficavam 12 pães asmos sem fermento, representando as 12 tribos de Israel, cujo propósito de Deus era que estivessem sem pecado. O fermento era um símbolo do pecado. Tinha também um candelabro, essa é uma peça mais conhecida, aquele famoso com 7 braços, que tinha 7 lâmpadas, que se assemelham às atuais velas. Ou seja, aonde ali estavam as lâminas de fogo. E o altar de incenso, que ficava exatamente junto à cortina que dividia o compartimento santo do compartimento santíssimo. E era ali que o sacerdote, usando o incensário, fazia intercessão para que as orações dos adoradores fossem aceitas. Adentrando este compartimento mais interior, nós tínhamos de passar por uma cortina. Essa cortina era chamada segundo véu. Por quê? Porque a entrada do santuário, ela possuía como porta uma cortina, a qual era entendida como sendo o primeiro véu. Então, entrava-se no santo e em seguida, para entrar-se no Santíssimo, tinha que se passar pelo segundo véu. Quando se o atravessava, chegava-se diante da Arca da Aliança. A Arca Sagrada, um móvel que tinha 2 querubins de ouro representando o interesse dos anjos naquilo que estava dentro da arca, e também o fato de os anjos cobrirem a glória de Deus no céu. Dentro da arca nós tínhamos as tábuas contendo os 10 mandamentos, a vara de Arão que floresceu, foi um testemunho de que Deus o escolhera como sacerdote e representa a necessidade de darmos fruto, ou seja, frutos de obediência pela ação do Espírito de Deus nas nossas vidas, e também um pote contendo um pouco do maná, que foi o pão do céu que Deus deu ao povo de Israel no deserto. Foi o que os nutriu naquela passagem até a chegada da terra de Canaã. Este representa Cristo, que nos dá nutrição espiritual através do seu Espírito e da sua palavra, para que andemos nesta terra até chegarmos ao céu, a verdadeira Canaã. Posto isso, agora vamos entender como é que se processava esta cerimônia, uma cerimônia que representava a obra do sacerdote, no caso, a obra de Cristo, que é realizada em nosso favor no céu. Os serviços do santuário eram especialmente explicados nos livros, hoje, de Êxodo e Levítico. Nós vamos ler uma parte desta explicação que se encontra em Levítico capítulo 4, a partir do verso 13. Mas, se toda a congregação de Israel errar, e o negócio for oculto aos olhos da congregação, e se fizerem contra algum dos mandamentos do Senhor aquilo que se não deve fazer, e forem culpados, e o pecado em que pecarem for notório, então a congregação oferecerá um novilho por expiação do pecado e o trará diante da tenda da congregação. E os anciãos da congregação porão as suas mãos sobre a cabeça do novilho perante o Senhor, e degolar-se-á o novilho perante o Senhor. Então, o sacerdote ungido trará do sangue do novilho à tenda da congregação, e o sacerdote molhará o seu dedo naquele sangue e o espargirá 7 vezes perante o Senhor, diante do véu. Verso 20. E fará a este novilho como fez ao novilho da expiação. Assim lhe fará, e o sacerdote, por eles, fará propiciação, e lhe será perdoado o pecado. Quando o adorador aproximava-se do santuário, ele deveria apresentar a sua oferta, qual deveria ser um animal sem mancha, representando
Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cristo, quando morreu na cruz do Calvário, foi um sacrifício sem a mancha do pecado, um sacrifício perfeito, de forma que a sua vida pode substituir a nossa aos olhos de Deus e a sua morte serve como pagamento pela morte que nós merecíamos pelo nosso pecado. Isso era reconhecido pelo adorador, quando ele com o animal vinha até o altar, onde estava aguardando o sacerdote. Ali, o sacerdote explicava ao adorador o significado daquela cerimônia, ou pelo menos deveria fazê-lo, explicando que o adorador, para ter o seu pecado perdoado, deveria ter a fé no sacrifício feito. E então o adorador recebia a faca e ele mesmo matava, degolava o animal. Uma vez degolado, o sacerdote recolhia uma parte daquele sangue e o levava para dentro do santuário, sendo que ele o aspergia na cortina que divide o compartimento santo do compartimento santíssimo, ou seja, no segundo véu, a cortina que estava exatamente ao lado, ou colada, por assim dizer, no lugar santíssimo. Esta cerimônia significava a transferência do pecado, ou seja, o adorador confessou o pecado sobre a oferta, o pecado simbolicamente foi para o animal, e em seguida, ao coletar-se o sangue, simbolicamente o pecado estava no sangue, e foi levado até dentro do santuário, onde foi registrado. Semelhantemente, quando nós confessamos nossos pecados, há anjos que trabalham, levam o relato da nossa ação até Cristo, e por meio da sua intercessão no céu, é escrito no nosso livro, um livro que contém todas as nossas obras, tudo que nós fizemos. Vamos falar sobre esse livro em outro estudo. Mas nesse livro, ao lado dos nossos pecados, é aposto ou colocado a marca de perdão. E assim sucessivamente. Cada vez que nós confessamos o pecado, manifestamos fé no sacrifício, mas note também que o adorador, ele tinha que ter fé no serviço do sacerdote. Por quê? O cordeiro ou o animal sacrificado era aquilo que ele via. E o sacerdote, quando estava realizando o trabalho dentro do santuário, não era visto pelo adorador, porque havia uma cortina que servia de porta já para a entrada do primeiro compartimento, que era o compartimento santo. Portanto, assim também hoje, nós devemos contemplar o trabalho que Cristo faz por nós pela fé. E pelo ensino bíblico do santuário, nós conseguimos ter a certeza de que Ele é o único intercessor entre nós e Deus. Pois apenas o sacerdote poderia levar o sangue do sacrifício até a presença de Deus. E de fato a Bíblia o confirma em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. E acrescentando a isso, o apóstolo Paulo, em Colossenses capítulo 3, versículo 17, diz: E quanto fizerdes, por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Esta passagem nos deixa claro de que nós somente somos aceitos por Deus pela fé no Senhor Jesus, que é, ao mesmo tempo, o nosso sacrifício, a nossa oferta e também o nosso intercessor. Não há outro nome dado debaixo do céu mediante o qual nós podemos ser salvos. Que fique clara esta verdade. Posto isso, o serviço do santuário hebreu, ele, nas suas cerimônias, tipificava ou simbolizava o trabalho contínuo que Cristo estaria realizando em nosso favor, o que nós lemos em Hebreus, capítulo 9, versículo 6. Ora, estando essas coisas assim preparadas,
A todo tempo entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo os serviços. Tal como tipificado, Cristo está continuamente intercedendo em nosso favor. Graças a Deus por isso, porque então temos esperança. Podemos nos chegar a Ele na certeza da fé de que Ele está trabalhando por nós exatamente agora. Mas o serviço do santuário também indicava que esta intercessão de Cristo chegaria a um fim. Ela não estaria para sempre disponível. Ao fim do ano religioso, Deus determinou que fosse realizada uma outra cerimônia para se fazer a purificação dos pecados do santuário. E isso porque, no decorrer do ano, muitos adoradores ali chegavam, confessavam seus pecados e simbolicamente eles eram transferidos para o santuário. De tal forma que, simbolicamente, o santuário ficava com um registro grande de pecados. E chegaria o momento de se eliminar por completo o pecado. Coisa que Deus também fará no grande plano cósmico, o plano da salvação do homem. Chegará um dia em que pecado e pecadores não existirão mais. Esta obra ela é ensinada no livro de Levítico, capítulo 16, a partir do verso 29. E isto vos será por estatuto perpétuo. No 7º mês, aos 10 do mês, afligireis a vossa alma, e nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. Verso 32. E o sacerdote que for ungido e que for sagrado para administrar o sacerdócio no lugar de seu pai, fará a expiação, havendo vestido as vestes de linho, as vestes santas. O 10º dia do 7º mês era o último do calendário religioso. A última obra que se fazia no ano era purificar os pecados, tirá-los do santuário. Assim também, a última obra de Cristo será purificar o santuário celestial dos pecados que continuamente têm sido confessados pelos adoradores. O que acontecerá então? Este será o tema para um outro estudo que nós faremos na sequência. Por isso, desde já, convido você para que continue conosco. Porém, hoje, uma verdade ficou claramente exposta diante de nós. Nós temos um intercessor que é único, o único que Deus aceita. Deus aceita a Jesus e somente Ele como nosso intercessor. Não devemos chegar até Deus de uma forma diferente daquela que Ele especificou. Portanto, Deus apela a você e a mim. Deseja chegar-se até Ele com fé no Senhor Jesus e apresentando os méritos do Senhor Jesus, pedindo perdão dos seus pecados, para que Ele te limpe, te purifique e te dê uma nova vida? Se este é o teu desejo, eu quero orar com você agora. Vamos fechar os olhos? Senhor nosso Pai, nós te agradecemos porque o Senhor colocou o Senhor Jesus como a nossa única esperança, mas é uma esperança certa, viva, pois Ele está no céu exatamente agora, trabalhando por nós. E nós queremos, Senhor, apresentar a nossa fé nele, no Teu Filho amado, que é, ao mesmo tempo, o nosso sacrifício e o nosso intercessor. Pedimos o perdão dos nossos pecados e que o Senhor nos leve a uma nova vida. Conceda, ó Pai, pedimos, esta bênção a este adorador sincero que acompanhou até aqui o estudo e entregou o coração a Ti. Continue com ele, fortaleça-o na jornada. Pedimos estas bênçãos em nome de Cristo Jesus. Amém.
Hoje nós aprendemos que o Senhor Jesus está intercedendo por nós para obter o perdão e a purificação dos nossos pecados. Mas vimos que esta obra tem um tempo marcado para finalizar. Ela não ia ficar para sempre disponível. Jesus tem uma última obra a fazer, a expiação, a obra de purificação dos pecados. E após purificar o santuário, deve voltar à terra para buscar o seu povo fiel e obediente. Será que esta obra de expiação já começou? Quando ela começaria? Como ela se daria? E como posso eu cooperar para ser salvo neste tempo? Tudo isso veremos logo adiante. Por isso, siga conosco para o próximo estudo. Estamos esperando você. Até lá. Deus abençoe.